Fala galera, está começando Fala galera, hoje. Sejam bem-vindos. Nosso primeiro, já vê que a gente não tem muita experiência. A gente está começando hoje nosso primeiro episódio. Do nosso podcast Entre Nós. Entre Nós por quê? Porque Deus se faz presente no meio de nós. E essa mesa aqui é para que a gente possa trazer alguns convidados, né? Para partilharmos com eles sobre aquilo que Deus faz entre nós. Porque antes de Deus nos chamar a ser pregadores, a ser missionários, a ser artistas, Deus nos chama a ser testemunhas. E para iniciar essa tripulação, é tripulação que fala no avião? É, tripulação. Tripulação. Faz parte, né, do conjunto. Eu trouxe meu amigo piloto, ele que é piloto de avião, mas aqui na minha mesa, na nossa mesa, ele é meu copiloto. Se apresenta para nós. Fala galera, meu nome é Kaique, satisfação, obrigado mano, obrigado por esse projeto, né? É um projeto que Deus colocou no nosso coração há uns 2 anos atrás e a gente veio ruminando isso, entendendo o tempo certo e as coisas têm acontecido e estamos aqui dando início a esse projeto que a gente acredita que é uma obra de evangelização. Então, muito obrigado a você que está nos assistindo, obrigado Solon. Não só obrigado, mas você que está nos assistindo, já nesse início desse episódio eu te convido a nos ajudar, porque essa obra de evangelização, ela depende de muitos fatores, né? Primeiro a gente precisa de um estúdio, a gente precisa da disponibilidade, separar um tempo, a gente precisa do convidado. Mas você que está aí, você também é um de nós, né? Porque somos nós, você não sou também eu. Está entre nós. E como que você pode nos ajudar? Como que você pode nos ajudar? Que ele pode nos ajudar? Como? Compartilhando esse vídeo, mandando para o seu amigo, curtindo, né? Mandando para as pessoas que você conhece e afinal... É uma forma de evangelizar também, mostrando para as pessoas o conteúdo que vai estar, não só aqui hoje, mas nos outros vídeos também. Isso mesmo. Então, você que está aí nos assistindo, você que está acompanhando o nosso vídeo, você é convidado a, de alguma forma, se manifestar, comentando, curtindo, compartilhando, manda para alguém, assiste até o final, deixe seu like, se inscreve, principalmente se inscreve no nosso canal, para nos ajudar a fazer com que esse podcast, que essa mensagem que nós vamos levar, que nós estamos trazendo aqui, possa alcançar mais pessoas. E hoje aqui conosco nós temos o privilégio de receber eles. Eu estou aqui hoje com o Benito e com a Sueli. Se apresentem pra gente. Primeiras damas. Obrigada, cara, por tudo, Beni, obrigada. Entrega, Su. Bom, gente, eu sou a Sueli, tenho 30 anos, sou também da comunidade Colo de Deus, consagrada há 10 anos, natural de São Paulo. 10 anos? Você é consagrada há 10 anos? Misericórdia. Eu me consagrei no 2º ano. É porque tinha uma coisinha assim antes, né, na comunidade. Até estruturar as coisas e tudo mais. Então, no meu 2º ano eu já estava como consagrada. Mas você entrou em que ano? 2016. Ah, contando fecha daí, né, Su? Peraí. Não, perdão, gente. Ei. Eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Mas gente, é 9. Eu Beni que é 10. De comunidade, né? 10 anos de 10 comunidade. Anos de comunidade você tem 9 de e comunidade. 9 Então, de consagrado, você tem 8. Não, você se consagrou no 2º ano. Mas eu fui então, logo no começo do ano. Ah, aí então foi uma coisa meio... Foi antes de eu ir pro Rio de Janeiro. Verdade. De você nem passou pelo assim. envio, né? Você Nem passei pelo envio, já foi. Tão eleita. Mas você já chegou pra comunidade de vida assim, de cara? Não, 2017 que eu entrei. Ah, tá. Na comunidade de vida. Vocês são mais ou menos da mesma época, então, né? 1 ano só de diferença. A gente é bem brothers. Você é de 15? Eu sou 2015. Isso. Misericórdia. Terminou? Terminei, acho que é isso, né? Vitorete. É isso, gente. Não sou casada, não O que sou significa noiva, Benito? Benito significa abençoado, você acredita? Tipo bendito? Tipo bendito. Mas é o mesmo nome. Benito, Benedito, Bento, Benício. É o mesmo nome, só muda as línguas, né? O meu nome é em espanhol. Tanto que eu fui pra Bolívia agora e, tipo, eu falava, meu nome é Benito. Beleza. Só que quando eu falo que meu nome é Benito no Brasil, a galera fica, nossa, que diferente. Entendeu? Porque pra eles é mais comum lá. Sim. Diferente. Mas é abençoado. Tava na Bolívia. Enfim. Sim, eu fui pra Bolívia esses dias atrás. Fazem semanas. Não, tá, mas pra gente chegar nisso, eu queria saber do lá de trás. Vamos do começo. Não, mas deixa ele se apresentar, que a gente cortou ele. Ai, não apresentou. Enfim, eu sou o Benito, sou consagrado da Colo de Deus. Tenho 10 anos de comunidade. Sou casado com a Vivi. Inclusive, eu sempre comento que eu amo os mineiros, amo tanto que eu casei com uma mineira. Sou pai da Verônica, a Verônica tem 1 ano
de idade, fez um ano agora, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Consagradíssima, eleita também, maravilhosa, minha filha. Sou membro do Ministério de Música da Colo de Deus, né? Do Ministério de Frente. A gente tem o Ministério Geral, mas temos o Ministério de Frente. Junto com a Sussu e com o Vini e com a Mayara, né? Somos nós 4 hoje. E é isso. Faz muito tempo que vocês estão no Ministério Principal já? Eu entrei no Ministério Principal, perdão. Porque, assim, eu até estava comentando com a Paloma, tipo assim, hoje, querendo ou não, a cara do Ministério Principal tem o rosto também de vocês. Sim. Né? E acho que já vem se consolidando há algum tempo já. Eu entrei no Ministério Principal na época ainda do Hugo, do Flávio e tudo mais. Eu entrei em 2018, né? Um belo dia, a Mayara ligou pra mim e falou assim, a gente tava organizando umas coisas aqui e você vai entrar no Ministério Principal agora, você vai gravar com a gente no Adoração no Mineirinho. Eu fiquei meio, como assim, né? Do nada. Aí eu entrei e estou aí até hoje. Daí o Ministério Principal sofreu várias mudanças, né, no meio do caminho, por conta da saída do Flávio, saída da Bruna, saída do Hugo e tudo mais. A gente foi reestruturando as coisas e hoje, depois de muitas Como é que vocês ficaram, assim, por exemplo, como eu saí da comunidade, depois voltei pro vocacional, do lado de fora, sempre assim, a comunidade não é mais a mesma, não tem mais a mesma unção, as músicas não são mais isso e aquilo. E quem tá de dentro sabe que não é uma verdade, assim. Eu, pelo menos, quando eu vejo a última adoração na nossa casa, meu Deus, nossa, cara, foi muito bom. Aquilo, gente? E assim, mas como que você lidou com isso, assim, de ver essas críticas que não eram direcionadas, mas acabavam caindo em vocês, assim, por estarem assumindo um lugar de pessoas que fizeram, assim... Fizeram muito. Muito. Sim. Muito. Cara, eu acho que... Eu vou ser muito sincero, tá? Eu acho que eu não me preocupei muito, por mais que diretamente a crítica viesse sobre nós, exatamente sobre nós. Porque nós assumimos um lugar que eles deixaram, né? Que não era um lugar deles, mas era um lugar, entendeu? Que precisava sempre ser ocupado por alguém. Pra mim, é de uma responsabilidade muito grande, mas tipo assim... Eu sinto que eu não sofri muito por ouvir essas coisas, mas sim, é verdade que eu tinha um incômodo no coração de tipo, cara, algumas coisas, às vezes eu mesmo sinto que falta, sabe? Mas ao mesmo tempo foi uma construção. Eu acho que a gente aprendeu a não se cobrar demais, assim, sabe? Até porque a gente foi jogado no fogo, assim, sabe? Tipo, agora é vocês, tem que fazer alguma coisa, entendeu? Então, acho que a gente teve muito respeito com a gente mesmo, assim, sabe? De, tipo, deixar as coisas acontecerem e tudo mais. E de entender também que quem faz é Deus, né? Sim, exatamente. É um instrumento, então a gente não pode se cobrar das expectativas das pessoas. Aquilo que Deus quer fazer na gente, Ele vai fazendo. E assim, não que eu seja o perfeitão, né? Porque assim, não que a gente não se preocupe com a opinião dos outros. A gente sempre vai se preocupar um pouco com a opinião das outras pessoas. Mas nesse ponto da minha vida, sinceramente falando, assim, tipo, não foi muito difícil, assim. Tipo, eu olhava e falava... as pessoas acham que a gente não tá, sei lá, não tá vivendo uma vida de Deus, alguma coisa assim. Mas, cara, a gente sabe da nossa verdade, a gente sabe dos perrengues que a gente tá passando aqui. Amigos, são o quanto a gente tá sendo espremido. 8, né? Não, 9. O meu só a conta da sua. Mas assim, sei lá, acho que para chegar nesse lugar exige um processo muito longo. Porque quem vê cara não vê história. Não vê. Gente, não vê o nosso muito fácil ver lá no palco cantando, todo mundo quer, que bonito, né? Imagino que muita gente entra na comunidade pensando se a pessoa canta e tal, nossa, eu vou entrar, daqui 2 anos eu tô cantando no Ministério Principal da Colo de Deus. Não, isso é uma realidade. É uma realidade. Tipo, as pessoas mandam pra gente nas caixinhas de pergunta, como que eu faço pra cantar com vocês? Só que, tipo assim, não é o sentido da coisa. É porque as pessoas ainda acham que a gente é uma banda, né? Não uma comunidade. Isso. E que mas bom assim, rapidão, que bom que hoje em dia tem esse processo, né, de 5 anos para se consagrar. Porque é um crivo, querendo ou não. Antigamente as pessoas provavelmente entram com esse intuito de querer adquirir uma fama, de subir no palco. Então, eu acho que ter esses 5 anos, ser forjado nesse tempo, ter um formador para acompanhar, acaba... E ainda mais antes dos 5 anos, a peneira do processo vocacional. Para entrar no vocacional, grande peneirona, né? Solon então, assim... entra. Pois eu fiquei sabendo, inclusive, que ele não ia ser aceito, por misericórdia. Sério? ele ficou amigo do
Eu tive que ir lá, passar uma semana lá, conversar com a Joana. Fazer umas amizades, dar umas camisetas. Tá certo. Prometer umas artes. Intencionalmente. Mas assim, o que eu queria dizer é, cara, como que começou essa história, assim? Porque, sei lá, a gente... quando a gente vê uma pessoa assim, que se torna uma referência, né? Imagino que vocês sejam uma referência para muita gente. Mas lá atrás começou-se uma história com Deus, assim. Quando que começou para vocês? Podem tirar para o ímpar para ver quem responde primeiro. Mas quando foi que começou essa história? Assim? O BN vai longe. Nossa. Acho que uma coisa assim, que eu queria falar antes de falar, posso falar? Antes de falar sobre a minha história, mas é uma coisa que a gente sempre comentava no ministério, porque quem assumiu logo de cara depois foi eu, Benito, Gabi e Maicon, né? Então foi tipo um beijo, do nada. Um beijo pra Gabi e pro Maicon, eu amo vocês. Inclusive a gente tentou trazer o Maicon de qualquer jeito. Mas ele tava doente. Ele tá malzinho, tadinho. Aí, quando a gente assumiu, tipo, foi, que nem o Benny falou, foi do nada. Então, a gente se reuniu na casa do Heitor, lá em Jandaia, fizeram uma grande reunião para explicar que, oi, tudo bom? Agora vocês vão ter que estar assumindo o ministério principal. O Benny e a Gabi já era, né, um tempinho já. Agora eu e o Maicon não. Então, a gente assumiu 2021. E, tipo, 2 meses depois já era a gravação da Adoração 8. Que era, tipo, o lançamento do Ministério Principal. Tipo, sim. São esses aqui, sabe? E foi incrível, inclusive. Nossa, o foi Adoração muito 8. forte. Nossa, eu não sei se vocês estavam. Não. Nossa senhora, gente. Foi muito pra você que tá forte. vendo agora, vai lá. Adoração na nossa casa é assim, 8. Mas o 10 foi melhor. Forte. O 10 foi melhor. Não, o 10 eu acho que foi melhor. Tava, né? O 10 Você vai falar isso mesmo. Mas, cara, a Gabi sempre falava isso, né? A gente assumiu um pepinão do tamanho do mundo, porque, gente, realmente foi, sabe? Mas eu acho que a gente estava tão preocupado com as coisas da comunidade em si, que eu acho que o ministério, ao mesmo tempo que a gente se preocupava, estava todo mundo se estruturando, entendeu? Tanto a comunidade quanto o ministério, tudo, porque o fundador tinha saído, tudo tinha mudado, muitas pessoas saindo ao mesmo tempo, foi, tipo assim, um tempo muito difícil pra gente. Eu acho que os comentários das pessoas eram o menor dos problemas. Nossa. Menor. Então, tipo assim, era tão complicado coisas que a gente tava vivendo, que assim, a gente tava anestesiado. Ai, fala o que quiser falar, entendeu? Que assim... Era muita porrada, né? Nossa, era muita porrada. Muita porrada. Só quem ficou, muito. sabe? Realmente. Então, a gente realmente passou pela tribulação, sabe? Vencemos. E que bom, né? E tamo aí, né? Permanecemos. Entendeu? Permanecemos. Por graça, né? Por Não graça de Deus. Não, A porque a glória da gente é segunda bom. casa é melhor do que a primeira. Né? E a gente tá vendo, né? Como que as coisas têm sido. Não, e assim, gente, o Hugo realmente é profeta. Ele é um profeta, porque ele avisou muitas coisas Sim. que aconteceram na comunidade, assim, né? Por exemplo, quando ele saiu da comunidade, eu me lembrei do meu primeiro ano vocacional ali, ele falando a seguinte coisa. Ele falou assim, se um dia eu decepcionar vocês, se um dia eu fizer alguma coisa que, sei lá, vai decepcionar muito vocês, vocês vão deixar a comunidade? Vocês estão aqui por causa de quem? Por causa do carisma ou por causa de mim? Legal. Então, parece que ele sabia, assim, sabe? Eu sei que não, mas parece que realmente ele sabia que ia acontecer alguma coisa, assim, sabe? E, cara, foi tão importante tudo isso acontecer, porque causou uma grande peneira na comunidade mesmo, assim, né? Foi. De, tipo... Eu entendi, assim, o Fica peso quem precisa. disso. Eu conversei com... Eu não vou citar qual comunidade, mas uma comunidade, assim, bem conhecida nacionalmente. Ela teve a saída do seu fundador. E essa comunidade, na época que o fundador saiu, ela tinha mais ou menos 800 e alguma coisa de membros. De consagrados, cara. Mais de 800 consagrados na comunidade. E aí o fundador, ele saiu, e já fazem, acho que 6, 7, 8 anos, uma coisa assim. E depois que ele saiu, eu fui perguntar, né? Eu tava conversando com esse consagrado e tal, e ele me falou que hoje eles são 50 membros. Nossa. Meu Deus. Desde a saída do fundador, a comunidade ela foi diminuindo, né? E é uma comunidade, assim, eu não vou falar porque não é bom. Mas aí eu entendi, cara, o quanto Deus foi... ele engrandeceu a comunidade, porque mesmo com a saída do fundador, a comunidade não parou de crescer. Sim. Ela não Continua para de crescer. Então, assim, a gente vê que é uma obra de Deus mesmo, né? Não é obra de homem. O carisma vem do coração de Deus, através de um homem, né? Mas sim. É do coração de Deus. Eu acho que pra gente, assim, é mais do que provado de que a colo de Deus é de Deus, assim. Porque, gente, a gente teria todos os motivos pra ter acabado. Sim.
todos os motivos. Mas Deus falou, não, aqui vai dar certo, aqui eu quero. E permanecer e gerar fruto, e mais fruto ainda é uma prova, né? Sim. Essa providência é uma prova que é do coração. Porque não teve um que não passou pela prova. E assim, a Colo de Deus só dá fruto, o fruto que dá hoje, porque a gente sofreu muito, né? É a azeitona na prensa, né? Então a gente sendo esmagado pra sair algum azeite dali. Então, hoje a gente olha pra nossa história e, na verdade, todas as pessoas deveriam, né, ter isso no coração. Olhar pra toda a história destruída que já se teve na sua vida e não ter lamento, mas ter realmente uma gratidão no coração de obrigado, Jesus, por você ter me deixado passar por isso, porque isso me trouxe até aqui. Sabe? Graças Forte. a Deus, gente. Mas e a sua história? Eu quero saber. Poxa, quem é a pessoa que começou lá? Como é que Deus olhou? São José dos Campos? Que Deus ele São olha. José dos Campos, olha aí. Foi lá no fim, assim, vou buscar uma moça aqui. Ele olhou e falou, poxa, tá tristinha, deixa eu Deixa eu dar um ano. Rapidão, você quem foi tocado por Jesus primeiro? Você ou o Thiago? O Thiago. Então... O Thiago é seu irmão, né? Porque meu irmão, verdade. Acho que o Thiago é meu amigo, acho que é meu esposo, acho que, entendeu? Não é? Suelen tá solteira, tá, gente? Suelen tá solteira, mas assim, não é pra qualquer um também, tem que passar por um crivo. Tem um crivo bem. Olha, a última vez que eu fiz isso, demorou menos de 2 meses pra pessoa namorar, viu? Eita, olha aí, gente. Cara, eu fui no podcast de Kaique que tava solteiro. Olha aí, olha Solon aí. fez minha bola. Eu fiquei 5 minutos falando do Kaique, igreja. ó, gente, o Kaique tá solteiro e não sei o que, não sei o que. 2 meses depois, a Paloma apareceu. Pra tu ver, né? Fala mais, a Joali fala mais, só mais. Ai, gente, mas eu sempre fui, tipo, né, vocês vão entender, a ovelha negra da... Sou negra também, mas... Ovelha negra da família. A ovelha negra da família. Sério? Porque, tipo assim, minha família sempre foi muito de Deus, da igreja. Cara, muitas coisas assim, entendeu? Bem. Só que, tipo, chega um momento que a gente quer descobrir outras coisas, né? Então, acho que foi com 10 anos que eu comecei a fazer umas coisas. Pra quem não sabe, eu era funkeira. Mentira! Se você não falasse, eu ia falar. Aqui a gente não pode falar, mas se tem baile em São José? Menino, tem muitos! Sério? Nossa, muitos! E lá tem uma coisa que eu acho que a tua excelentíssima vai saber, que é o fluxo, né? Isso rola muito, tu não sabe? Ela é de uma vibe mais Ela Deus. é uma vibe- Ela não passou por essa parte. Meu Deus. Poxa, que triste. Poxa. Mas tem muito lá, tem muito. Só que, tipo, eu fazia as coisas meio que escondida, né? Eu ia pra fora, daqui a pouco chegava em casa, não, tá tudo tranquilo, vamos Até seguir porque você assim. não tinha Sueli. Minha mãe, ela era muito brava. Ela era. São quantos na sua casa? Só você e o Eu seu e o irmão? tio, e minha mãe que é falecida e meu pai, né? Entendi. Então, só o Thiago de irmão. Só que aí, quando... Na verdade, foi através do Thiago que eu conheci Jesus, entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Porque o Thiago ficava insistindo muito em mim. Vamos pro retiro. Paga o retiro pra você. E não sei o que. Só que eu sempre fugia. E você só querendo... Ô, meu pai. Deus salva, Deus cada cura, Deus coisa liberta. que a gente Como já é que viveu, pode, cara? velho. Funkeira, mano. Não é Funkeira, possível. gente. Era funkeira. Funkeira, Eu era uma adoradora. pessoa eclética, assim, também gostava de outras coisas, mas o funk era de usar roupa curta, tipo, usar decote, saia. Eu era essa pessoa, entendeu? E foi Então- de 10 anos até que quantos anos, mais ou menos? Então, Jesus não me deixou muito, né? Ai, que bom. Isso foi bom. Porque daí foi com 12 para 13 que eu bem conheci. novinha. Que bom. Que eu fui pro retiro lá que o Thiago pagou, que foi do Cordeiro de Deus. E aí, só que aquela coisa, fui, só que aí ao mesmo tempo eu não queria sair, entendeu? Do que eu tava vivendo. Então, fui, mas não fui. Conheci Jesus, mas aí eu fiquei ali. Aí Apaixonou, mas não se envolveu. entendeu? Aí depois de um tempo foi quando realmente eu me assumi assim, uma vida com Deus, foi com 15 anos. Legal. Aí 15 anos eu falei, não, chega, né? Não dá mais pra viver desse jeito, não. Aí dali, tipo, eu entrei no Ministério de Música de um grupo de oração que a gente tinha. Na verdade era um ministério, o ministério entrou no grupo de oração, que era o Eterno Louvor.
Mas e o grupo era você já Jurpóis. cantava? É isso que eu ia perguntar. Você já cantava no baile funk? Pra Jesus, não, eu queria ser uma Ludmilla na vida, mas... Isso. Também você não cantava, porque você canta bem, vai aqui, né? Eu Estaria queria, famosa gente. aí. Eu sonhava em ser o... Sério? Acho que não sei se ser uma MC, mas eu queria, tipo, cantar e dançar, Quem que entendeu? era o seu sonho, sua referência, assim? Ah, na Na época época não não tinha tinha muito, Ludmilla, né? Tipo, na época era Gaiola Bonde das do Tigre, Popozudas. Meu era- Deus, Suelen. Eu vou ser cancelado só por isso. Bate palma. Não precisa Tem que de fazer mais uma nada. Exato. Igual 2000. Só de falar o nome já. O podcast nem começou. Já acabou já. Eu amei, vai, continua. Não tinha, né? Era Furacão 2000, É. era isso aí, entendeu? Mas, tipo, se eu fosse falar hoje, eu queria ser, sei lá, tipo, uma Ludmilla da vida, uma Isa, entendeu? Mas não foi aí, Isa, né? pega Isa. Que Deus quis. Mas eu cantava desde os 7 já. Desde os 7 anos. Que eu cantava na igreja, muito nova. cantava em coral. Depois de um tempo parei de cantar na igreja, cantei em um coral separado. Voltei pra igreja de novo aos 15, entendeu? Então vocês E daí? dois começaram em coral, né? Bem, Sim, também. eu comecei em coral também. Grupo Uva, né? Grupo Uva, eu fiquei sabendo que você sabe dessa história. Ele falou alguma coisa uva. Cara, é muito engraçado essa história, porque eu comecei a cantar bem pequenininho, né? Porque a minha mãe já era ministra de música antes de eu nascer. A minha mãe, tava contando pro Solon, né? Que a minha mãe era backing vocal do Padre Reginaldo Manzotti. Então, o Padre Reginaldo Manzotti, inclusive, foi quem me batizou, porque ele era meu pároco. Cara, É, Bem gente, uma tranquilinho, loucura. né? Bem tranquilo. Ele era meu Legal. pároco antes dele ser super Predestinado. famosão, assim. E aí ele começou a ser famosão, acho que quando eu tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos, nessa época. E aí a minha mãe foi uma das mulheres ali da paróquia que saíam em missão com ele. Eram umas 4 ou 5 que saíam em missão com ele, gravaram. O primeiro CD do Padre Reginaldo Manzotti, a minha mãe era backing vocal. que legal. O Evangelizar é Preciso. Então... É uma veia artística, né? tem uma veia artística aí. Enfim, e aí com 5 anos de idade eu comecei a cantar no coral, que era o coral Grupo Uva, Unidos Vamos Amar. E aí era várias crianças. Unidos. Sim. Não, Várias assim, ó, crianças toda com cidade- túnicas roxas. Toda cidade que você for vai ter um JUSC, um GESC, que é jovem, Isso. essas coisas. Agora Uva, Uva. cara. Uva, Você nunca viu escutou, uva. né? Não. Um beijo pro Grupo Uva. Acho que não existe mais hoje, Não, não, tenho Mas vocês certeza. vestiam de roxo? A gente vestiu uma túnica roxa e um colarinho branco. Sim, que legal. um colarinho branco. Gente. E a nossa alegria era quando, tipo, algum de nós ia cantar o salmo, que daí não precisava usar a túnica. Porque quase ninguém gostava de usar a túnica, mas a gente tinha que usar. Eu quero mandar um beijo pra Deussana, que era regente lá do coral, e pra Nelly também, que já foi. Beijo pra vocês. Quanto tempo? Continua isso. Eu achei que tu já ia falar do teu. Ah, mas você acabou a tua história com Jesus? Não, assim... Não, eu parei onde mesmo? Eu parei nos 15. Nos Isso, Nos já 15. chamou. Ai, você tem que contar do Jorpóis. Ai, sim, gente. Aí eu entrei no Jorpóis. O que é Jorpóis? Jorpóis. Deixa eu lembrar. Jorpóis, Jovens Renovados pelo Espírito Santo. Ah, já melhorou, já saiu do Uva Saiu pro do Jorpóis, já Saiu do Uva, já foi. tá melhor já. Foi. Isso, Eu sei que o Jorpóis, o nome foi dado na época pro coordenador, tipo, letra por letra. E ele foi juntando, Deus foi dando a letra, depois ele entendeu o que é Jorpóis. Aí depois veio o significado de Jorpóis. Mas eu entrei no Jorpóis, porém ainda com algumas coisas que eu não tinha mudado, entendeu? Porque eu só entrei porque eu estava no Ministério de Música. O Ministério de Música foi convidado para ajudar o Jorpóis na época. E aí acabou que o Ministério depois entrou mesmo para o grupo de oração. Então eu não sabia o que era ser servo, eu não sabia o que era intercessão, não sabia praticamente quase de nada, assim, da renovação carismática, né, na época. Aí só depois de um tempo que eu comecei a entender. Tanto é que quando eu entrei no Ministério e fui pro Jorpóis, eles fizeram uma reunião comigo um dia, o Ministério de Música, Eterno Louvor, João Paulo, né, James, Jane, vocês mesmos. E, tipo, eu não sabia o que era a reunião, eu só cheguei, sentei e descobri que a pauta era eu. Então, na época, pra mim, foi, tipo, muito assustador, porque eu cheguei lá na capela, todo mundo sentadinho, então, alguém fala, ai, fala você, ai, fala você, fala você. Que era pra falar do que eu vestia, porque às vezes eu ia pro ensaio com roupas indecentes. Fizeram uma reunião de Sim, pessoas. pra falar da minha roupa, entendeu? Muito porque bom. eu ia de saia curta. E aí? Tem um nome de um decote. shortinho que eu não posso falar. Ah, melhor Sabe não qual falar que é? esse. Segue o Era, baile. esse aí tinha também.
Mas eles foram falar sobre isso. E aí, na época, como, eu tinha acabado mesmo de conhecer Jesus. Aí, tipo, cada um passa por um tempo, né, cara? Tipo, de conversão mesmo. Eu preciso tirar isso, preciso tirar aquilo. E aí, eu fiquei muito mal. Eu queria sair do ministério depois que eu saí dessa reunião. Você ficou brava com eles? Não, na hora eu fiquei sem reação. Todo mundo falando. Cada um foi falando, porque a gente é homem, fica difícil, não sei o que lá. Nossa, porque, tipo, sabe? Tipo, eles foram muito sinceros. Só que pra mim, na época, tipo, eu não tinha maturidade. Então, pra mim, foi tipo, eu quero sair, eu não quero mais ficar aqui, entendeu? Aí, depois, olha pra você ver como que Deus faz as coisas. Um cara bem auê chegou em mim e falou que eu tava querendo escolher algo, mas que não era pra eu sair. E aí, ele chegou e falou que quem ia me convencer das coisas era o próprio Espírito Santo, entendeu? Aí ele falou, não saia do lugar onde você tá. Daí, a partir daí foi quando eu falei, então beleza, então se é pra mudar, Espírito Santo, você vai me ajudar, entendeu? E aí, aos poucos, eu fui tirando, tipo, o Espírito Santo falava, gente, é muito real. Tipo, eu chegava no espelho, essa saia aqui não tá legal. Aí eu tirava a saia. Eu chegava no espelho, essa blusinha aqui também não tá legal, tirava. Tipo, teve uma quaresma que eu fiz isso também, que foi os meninos estão fazendo quaresma de palavrão. Você que, né, quando chegar a próxima quaresma, seria uma coisa boa pra você fazer também. E aí eu vi que os meninos falaram, vou fazer 40 dias sem falar palavrão, não sei o que lá. E quem falar palavrão... Tipo, né? Tipo de penitência. Muito bom. E quem falar palavrão, tipo, a gente vai dar um beliscão. Era assim, entendeu? Aí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa diferente também. Você falava muito palavrão? Aí eu falava. Nossa, funkeira. Mas não dentro de casa. Boca suja. Deus resgatou mesmo, Deus né? tirou. Às vezes Deus tira as pessoas, assim, muito específicas. Nossa, total. Sim. Total. Aí eu fiz uma quaresma de, tipo, não vou escutar funk. E aí, naquela época, nossa, parece muito velho. Mas tinha lá atrás. Era CD, né? Tipo, então, a gente pegava o quê? Ia lá e gravava no computador que dava pra gravar e depois eu colocava no DVD pra escutar. Aí eu falei, vou parar de escutar, gente, porque era muita coisa. Um CD só era pagode, funk, nananana. E aí eu fiz 40 dias sem escutar funk. E até minha mãe se assustou, porque, tipo, a gente tava limpando a casa. Aí, na hora que eu sabia que o CD já ia tocar funk, eu saía correndo e mudava. Aí minha mãe olhava pra cara do Thiago, tipo, o que tá acontecendo com a Sueli? E aí, a partir daí, foi quando eu comecei a ter mudança mesmo, sabe? Nossa, gente, é isso aqui que eu preciso deixar. Vou deixar amizade, vou deixar isso, vou deixar aquilo. E aí, foi indo. Aí, Deus foi me moldando. O Jorpais foi crescendo. Tipo, era muito jovens o Jorpais. A gente chegava a quase 2.000 jovens lá. E, tipo, o Jorpais, ele era muita referência de São José dos Campos, assim. Até no Vale, a gente saía, o ministério saía. A gente cantava muito nos... eventos diocesanos, a gente era chamado para outras coisas também dentro dos eventos diocesanos. Eu, a Thaís, um beijo, Thaís, Thiago, Félix, meu irmão, João Paulo, o André, que os meninos chamam de Bulica. Então, a gente era muita referência, muita. Aí, depois de 10 anos que eu fiquei no Jorpós, conheci a Cola de Deus, né? Então, na época, para mim, foi uma grande descoberta a Cola de Deus, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar o Jorpós. Que o Jorpós era a minha casa, onde eu aprendi, onde eu conhecia Deus, onde eu cresci. Meu ministério cresceu muito no Jorpós. Só que era uma pessoa muito sabe? Tipo, eu não ministrava, ficava uma coisa assim, ficava eu até só fazendo back. Ficava só fazendo backzinho. E aí, depois de um tempo, conheci a Cola de Deus. Mas você conheceu a comunidade como, assim? Então. Foi por uma camiseta, acredita? Sério? Facebook, na arte. Tipo, vi uma arte assim... Tá vendo, gente? Vocês ficam falando que a arte não tem valor. Às vezes, Deus usa as pessoas que fazem a arte numa arte. Numa camiseta. Cara, surreal. E eu não conhecia, tipo, música, nada da Cola de Deus. É isso, cara. A Thaís olhou e falou, amiga, olha essa camiseta aqui, muito boa. E na época... A gente olhou e falou... Deve ser uma camiseta que hoje a gente olha e fala... Nossa, que horror. Foi em que ano isso? 2014. Era aquela camiseta lá. Nossa, então provavelmente era bem feia. Nossa, que era aqueles panos meio transparentes. Poliéster. Sublimação. Mas quando você conheceu a Cola, você sentiu esse chamado de, tipo assim, de ir pra sede, porque... O porquê desse desvincular com o grupo que você já estava? Ai, gente, foi um grande processo. É. Porque, assim,
Conheci em 2014. 2015 foi o lançamento na PUC Ser Mais Do Que Ter. E aí, quem realmente mais queria ir era a Thaís. Aí a Thaís falou, amiga, vamos, tipo, pelo menos conhecer. Eu nunca tinha viajado na vida. E aí a gente combinou, eu, a Thaís e a Camila, que é uma amiga nossa, Camila Oliveira. E a gente foi, mas assim, foi total providência de Deus. O valor que a gente conseguiu foi muito barato também na época, então a gente foi. Quando a gente chegou na PUC, tipo, foi um impacto, né? Porque a gente olhou e falou, meu Deus. Aí eu já conheci um pouquinho mais, já tinha escutado umas músicas. Então, já conheci um pouco mais a comunidade. Então, tipo, olhar o Flávio, olhar a Bruna, falava, gente, a gente tá aqui com eles agora, sabe? Foi, tipo, bem impactante. Só que o que me impactou mesmo foi quando a gente terminou o lançamento e a gente foi pra Comunidade de Vida. Na época, a Comunidade de Vida tinha, o quê? Umas 10 pessoas. Você não tava na Comunidade de Vida não, na época, nessa né? época não. Mas você já foi pro evento? Então você foi antes do Thiago? Eu fui antes do que o Thiago. Engraçado, né? Porque o Thiago te puxa pra igreja, você vai pra Cola de Deus e ele conhece a comunidade através de você. Conhece a comunidade através de mim. E não gostava. Ele não gostava da Cola de Da Deus. Cola. Sim, Muita gente aquela gostava coisa, né? tem Tem gente que ele- não gosta ainda. Eu tava comentando com o Benito isso. Parece que tem uma coisa assim na comunidade que Deus falou assim, não, eu vou criar uma comunidade onde existem pessoas que vão gostar muito. Mas também vão ter pessoas que nem conhecem, né? Mas não vão gostar de jeito nenhum. Nem conhece. Entendeu? Mas o Thiago, ele também não conhecia. Mas como na época, e hoje voltou de novo, né? Ah, Cola de Deus é modinha, modinha, modinha. Então ele não queria estar perto. Ah, vou ficar perto. Ah, é modinha, não sei o quê. Sempre tem, né? A galera contra o fluxo, assim. Não ficar perto. Só que quando eu nem imaginava que ia pra Comunidade de Vida, porque a gente ficou na casa do Flávio pra dormir. Ó, pra você ver como que era na época. A Joana mandou um e-mail, tipo, porque a gente tinha mandado um e-mail pra Cola de Deus, e ela respondeu falando, olha, temos uma casa pra vocês ficarem. Não tem lugar na Comunidade de Vida, mas a gente tem uma casa. E a gente descobriu que era a casa do Flávio, da tia Karen. E aí a gente ficou lá, tipo, a Thaís era muito fã da Bruna, então quando a Bruna entrou, a Thaís ficou bem assim na mesa. A Thaís ficava assim. Meu Deus. Gente, a Bruna Prats. Você sabe que hoje isso é com você, né? Com vocês. Vocês têm aquela coisa assim, vocês estão passando, aí de repente alguém dá aquela olhadinha assim, tenta disfarçar, aí cutuca a pessoa e olha. Isso, e às vezes acontece. Sim, acontece. Mas acontece em shopping. É estranho, né? gente. Sim. Aeroporto, às vezes, também. É diferente, né? Pessoa que você não conhece, te conhece. Assim. Sim, você fica... é muito estranho. Esses dias eu tava na fila da confissão, aí, tipo, chegou um menino sentando do meu lado e falou, oi, Benito. Falei, deixa eu lavar minha alma aqui tranquilo. Aí ele saiu de lá pensando, o Benito é pecador também, né? E muito pecador. Cara, tinha gente que chegava... isso acontecia muito, agora não acontece tanto, mas chegava cantando, às vezes perto, sabe? Onde é Gente, espírito? nossa, uma pausa, eu preciso contar um momento sobre uma realidade assim. A gente fez um show no Nordeste, eu morei 2 anos no Nordeste, né, em missão. A gente tinha uma casa de missão lá em Arapiraca. Aí a gente foi fazer um show, se eu não me engano era em Teresina, ou em alguma cidade ali perto. Aí, beleza. E aí a gente chegou num shopping depois do show e eu tava com muita vontade de fazer cocô. Muita. Eu falei, gente, eu preciso ir no banheiro. Aí a galera foi pra praça de alimentação e eu fui atrás do banheiro, procurando o banheiro. Aí quando eu tava quase chegando, eu ouvi uma menina cantando, Mó Vibes. Aí eu comecei a olhar assim, dei um tchauzinho. Aí eles começaram a vir atrás de mim, assim, eu falei, meu Deus. Nossa, eu tava tipo a Ju ontem, a Ju tava desse jeito ontem. Jogou a Ju no Parece meio. aqui, Ju. Jogou a Ju, velho. Aí, beleza. Aí eu cheguei, eles começaram a falar, eu tava no show e não sei o que e tal. Eu, que legal. E, cara, muito legal, mas assim, eu preciso cagar. Aí eu peguei e saí correndo, assim, tal. Cara, é muito legal, difícil. A música mais tchau. Às vezes tudo bem, assim, né? Mas, tipo, as pessoas chegam dessa forma, assim, cantando música. As pessoas passam... Esses dias a gente tava no aeroporto de Brasília. Estava no aeroporto de Brasília, no Subway. Aí, beleza, tava saindo ali, aí o menino do Subway olhou pra mim, ele tava recolhendo uns negócios da mesa. Ele olhou pra mim,
fez assim e virou. De repente eu começo a ouvir Mística Sublime. Só que no celular, ele colocou Mística Sublime e me botou no bolso. Tá, tipo no celular. assim. Tipo assim, tô ouvindo música aqui. Tô com intimidade. Aí, tipo, eu olhei pra ele e falei, música conhece. bonita, hein, e tal. Ele falou, eu sou muito fã de vocês, não sei o quê. Que legal. Acontece muito engraçado. Engraçado. Cara, muito louco. Não, agora esse negócio que eu colocou me lembrou uma história, eu passei algo parecido. Esses dias a gente foi até falar onde. Eu não vou falar onde, né? Eu não vou me entregar. Enfim, a gente foi no show dos meninos da comunidade aqui mesmo. Uhum. E aí a gente comeu alguma coisa que me desceu muito mal. E eu falei, mano, tô passando mal, cara. Preciso ir no banheiro. Só que só tinha banheiro químico. Nossa. E eu falei, cara, não é possível. Não. Aí aquela luta, né? E teve uns meninos lá que me reconheceram, vieram falar comigo, lá, os coroinha e tal. Esse eles escutam, eles vão saber que é eles. Que aí eles vieram, falaram, tiraram foto, aquela coisa toda, e não sei o que, e tal. E aí eu, indo pro banheiro, assim, já tinha acabado o evento, então já não tinha quase ninguém. Tava o banheiro químico lá sozinho, e os meninos sentados lá do banheiro químico. E aí eu passei, assim, eles... Opa, bom? Aí eu, bom. Eu entrei no banheiro e fiquei, né? Fiquei lá, ó, meia hora lá. E aí quando eu saí, eles... Bom, né? Agora você tá bom. Ai, mas enfim, continua essa história. Mas... Como que a gente saiu dessa história pro Não cocô? sei, a gente O foi banheiro falando as químico. coisas que eu não sei como a gente chegou. Eu também sei. Mas aí a gente, depois da PUC, a gente foi pra comunidade de vida, que era na casa da farmácia. Que era em cima de uma farmácia mesmo, a casa, né, da comunidade nessa época. Eu acho que só tinha aquela e tinha, acho que a A do casinha de Pinheirinho. esquinha. De esquinha, tudo bom? Esquina. Esquina. Tinha da esquina Era e do- tinha do Pinheirinho. E tinha do Pinheirinho já, né? E a gente foi lá no da farmácia mesmo, juntou uma galera. Ah, vamos comer pizza, vamos comer pizza. Tia Karen, vocês querem ficar? A gente, não, com certeza, tranquilo. Aí, vamos lá, vamos ficar. E aí, tipo, cara, uma galera se juntou, falou, pega cartão, vai passando, vai passando, vai passando. A Aira passando, pegando os cartão pra passar, nananã. Eu falei, gente, eles são desse jeito, meu Deus. Aí a gente tava se sentindo em casa, porque parecia que a gente tava no Jorpós, entendeu? Ai, não sei o que, não sei o que lá. E um povo muito barulhento, né, gente? Porque a gente é barulhento demais. Aí gritava e... vamos brincar não sei do que. Aí ficava desse jeito. Eu falei, gente, muito legal. Aí no domingo ia ser a gravação do Adoração 2. Era. Adoração 2. Pra gente estar na Adoração 2. Só que o Hugo chamou a gente de última hora no dia, né? O Hugo falou, fiquem, hoje a gente vai ter uma gravação disso aqui, participa com a gente. E a gente tem que ir embora. Mas no domingo ele falou, vem aqui ainda. A gente foi lá na casa. Aí eu lembro que a Meire tava lá. Tinha descascado um monte de mandioca, gente. Só tinha mandioca pra eles comerem no almoço, arroz e feijão. E aí eu olhei pra cara deles e a Meire falando, não, fica aqui, coma com a gente. Ó, a gente só tem mandioca, isso aqui que a gente tem. Mas o que a gente tem, a gente partilha. Eu olhei pra cara da Thaís e falei, velho, é isso. Encontrei no meu lugar. Entendeu? Eu falei, gente, que lindo. Tipo uma mandioca, todo mundo feliz, que ia Legal. comer uma mandioca frita, arroz e feijão. Entendeu? A pessoa E chamou tem que estar todo muito mundo. apaixonada pra olhar pra mandioca e falar, que lindo. Tem que Meu dar. Deus. Mas aí foi 2015, aí, tipo, a gente ficou em silêncio, até a gente não comentou mais nada, né? Porque, tipo, até a gente sempre foi muito grudado, assim, né? Então a gente tem uma amizade já de mais de 15 anos. A Thaís, o Matheus, Nicole chegou depois, né? Mas a gente fala que é o nosso bonde, porque é lá de São José que a gente se conhece, desde São José. Sabia. E a gente entrou pra Colo de Deus, então, tipo, foi um baque pra galera da diocese, que foi tipo assim, eles estão indo, Ó. porque... Eles eram muito conhecidos entendeu? na diocese, né? Uhum. De São José dos Campos. Eu lembro do Marte antes, quando ele tinha o Cristocêntrico, eu lembro de ver Cristocêntrico. o canal dele no YouTube, assim, já assisti. Já. Isso. A conhecia. Suelen, a Thaís e o Thiago eram, tipo assim, as vozes de São José dos Campos. Uhum. E aí, foram pra Colo de quando Deus. a gente- Mas o padre Esse é ficou o com grande raiva? problema. As pessoas, né, falavam muito que, tipo, Colo de Deus pesca em aquário. Exatamente, era Porque isso. pega mesmo. as melhores pessoas Mas o pra Hugo era, eles. ele era sim. malandro. Ele também tinha. Ele via, ele gostava. Vem cá, meu filho. Tinha perto aqui. Tinha, Vamos pra comunidade de é. vida. Só quem Ele sabia tinha. fazer alguma coisa sabe, né? Quanto que ele... Mas, enfim, de forma, assim... Por mais que ele fez isso, foi muito bom, né? Nossa, bom, pra de gente Deus. na época foi É. muito bom.
E aí eu entrei em 2015, ainda fui pro negócio do ano novo que tinha na comunidade. E foi ali que, tipo, eu me abri com a Thaís. Falei, amiga, eu vou entrar no vocacional. Aí a Thaís falou, eu também vou. Aí o Matheus falou, eu também vou. Eu falei, mentira, gente, todo mundo vai entrar no vocacional. Aí ficou bendita mandioca. Aí foi mandioca, velho. Santa mandioca. Um tempero especial. Oh, meu Deus, aquela mandioca. E aí a gente entrou pro vocacional em 2016. 2017 entrei na comunidade de vida, porque daí o Hugo já chamou uma galera pra entrar na comunidade de vida. Entrei, passou uns 3 meses, fui pro Rio de Janeiro, e daí, gente, tô até hoje na Colo de Deus. Que história, né, cara? Foi, ficou. Que coisa, né? Mas e você, Benito? Como que foi, assim, tipo, o início e tal? O Benitinho do... Como que o Benito do Ministério Uva sai do Uva pro Colo de Deus? Sai do Uva e fui pro Colo de Deus. Cara, então, eu sempre fui muito da igreja, né? Por causa dos meus pais já eram da Renovação Carismática antes de eu nascer, minha mãe é ministra de música, meu pai é pregador. Então, a minha vida foi imersa nisso. Aí eu vivi todo esse tempo, assim, né? Comecei a ministrar na Renovação Carismática. Depois da Renovação Carismática, eu tive a minha primeira experiência com Jesus, que foi quando eu tinha 14 anos de idade. E nisso você sempre foi um menino mais quietinho ali de Jesus ou não? Até os 14 ali. Então, na verdade, a gente tem tipo assim, quietinho, assim, eu sempre fui essa vibe mais ok, tipo de temperamento e tal, tudo mais, Qual assim. que é o seu temperamento? Então, eu sou sanguíneo, mas ao mesmo tempo eu sou um sanguíneo ok, assim. Na verdade, depende. Quando eu tô com os meus amigos, né, assim, aí eu entrego uma coisa mais doidinha, assim. Mas, tipo, quando eu tô com uma galera que eu não tenho tanta afinidade, eu sou bem de boa. Eu sou um sanguíneo com um aporte úmido, né? Então, eu sou um sanguíneo meio melancólico, assim. Tinha bastante dúvida sobre isso, mas meu psicólogo bateu o martelo e falou, você é mais sanguíneo. Tem 3 aqui. 3 sanguíneos melancólicos. 3 sanguíneos melancólicos. Eu também sou. Também Sanguíneo 4? Então, somos 4 sanguíneos melancólicos. É muito difícil, né, pra gente ter essa realidade. Porque, tipo, ao mesmo tempo que você é expansivo, você... Muito profundo, né? E às vezes sente muitas coisas. Sim, exatamente. Mas ao mesmo tempo eu acho um temperamento bom. Acho equilibrado. Eu acho que é o melhor. Equilibrado. Eu acho legal, porque a gente consegue ser legal, mas a gente também consegue ser profundo. Deus, assim, escolheu aquele pra ser o melhor, o mais importante, né? Mais elevado. Isso. E aí Deus, sanguíneo melancólico. Olha, muito bom. Muito bom. Uns haters aí, vai. Nem começou, já tá... Nem começou, já tem hater. Então, aí eu tive a minha primeira experiência com Jesus em 2013. Eu tinha 14 anos. Foi na comunidade Shalom, inclusive um beijo pra toda a comunidade Shalom. Eu sou apaixonado pelo carisma Shalom, assim. E aí, tive a minha experiência com Jesus. Depois de um tempo, a galera do Shalom descobriu que eu cantava. E aí eles me chamaram pra participar de um musical. Se chamava Musical Abismo. E eram 5 vozes nesse musical. Uma das vozes era eu e outra voz era a Bruna Prates, a irmã do Flávio, né? Caramba. E aí... Rapidão, mano, perdão. Em qual cidade? Eu sou de Curitiba. Você é de Curitiba, Paraná. E aí, enfim... Comecei aos ensaios, né, e tal, tudo mais. Eu já tinha conhecido a Bruna no retiro, no Acampes. O retiro de encontro com Deus da Bruna e o meu foi o mesmo, o Acampes de 2013, né? Foi no final de janeiro de 2013. A gente se conheceu ali, mas só de dar oi um pro outro. E aí, na metade do ano foi quando chamaram a gente pra esse musical. E a gente começou a ser mais amigo, assim, né, nessa época. Fiquei muito próximo da Bruna. Enfim... Eu peguei a fase, inclusive, da Bruna que tinha muito medo de ministrar, gente, de cantar, não gostava da voz dela, essas coisas assim. Hoje, assim, ela é um monstro, né, ministrando, assim, ela é muito, muito boa mesmo. Inclusive, quero mandar um beijo, saudades da Bruna. Enfim, e aí, quando tava perto da apresentação do coisa, ela comentou comigo, ela falou, meu irmão trabalha, meu irmão é vocacionado de outra comunidade. Eu falei, que comunidade? Eu falei, da Colo de Deus. Eu falei, que legal, nunca ouvi falar. Beleza, passou. Aí eu vi um post no Facebook, na época, ela comentando um post de um tal de Fire Night que ia ter. E aí, o Flávio comentou, eu comentei também esse post, falei, nossa, que legal, uma coisa assim. Aí o Flávio comentou, nossa, Benito, você precisa vir. Mas o Flávio já te conhecia ou não? Ele, acho que me conheceu nesse post, nesse momento.
E aí ele falou, vem pro coisa e tal, tudo mais. Aí eu peguei, né, passou ali e tal. Aí veio o dia da apresentação do musical. Foi nesse dia que eu conheci o Flávio pessoalmente, né? Ele veio no meio do... Teve 2 sessões do coisa. E aí, entre uma e outra, ele foi lá, tal, me abraçou. Então, tudo bem, você que é o Benito, tal. Aí ele me chamou de novo pro Fire Night. Aí eu falei que eu não ia conseguir ir porque tinha um congresso de música da Renovação Carismática. Inclusive, no mesmo ônibus que eu fui para esse congresso, tava o tio Flávio, que é o pai do Flávio e da Bruna, o Presuntinho, o William Prates, que toca teclado e tal. Então eu conheci eles nesse momento, assim. Enfim, aí o tempo foi passando. Isso foi em 2013 ainda, outubro de 2013. Aí 2014, janeiro de 2014, eu tava assim, sou Shalom pra sempre, né? Porque eu participava do Shalom. E aí eu queria muito viver aquela realidade deles, assim, já tinha vivido várias experiências muito boas com o carisma do Shalom, né? E aí eu percebi que a Bruna sumiu do Shalom. Aí eu peguei e falei, mandei uma mensagem, falei, e aí, onde você tá? Você sumiu do Shalom. Ela falou, comecei a fazer vocacional na Colo de Deus. Eu falei, legal, né, tal. Ela falou, vem visitar a gente um dia. Aí eu peguei e falei, vou sim, sabe? Aquele tipo assim, nunca vou? Um dia vou ir. Aí beleza, foi passando, pedi o ingresso no vocacional do Shalom, né? Aí eles já são uma comunidade mais estruturada, né? Então, tipo, já tinha essa peneira que a gente tem hoje na Colo de Deus. Pedi o ingresso, não passei. Você foi reprovado, Fui reprovado no Shalom. Pois né, Shalom? Não queria falar, né? Perderam. Fui reprovado no Shalom. Em 2014 eu pedi ingresso no vocacional. Como se fosse time, né? Mas eu era novo também, eu acho que eles também quiseram segurar um pouco, assim, né? Porque queriam que eu participasse um tempo mais do grupo de oração deles para depois pedir ingresso. Só que nesse meio tempo eu me aproximei da Colo de Deus. Comecei a ver coisas na internet sobre a Colo de Deus e tal. E era ali, né? Eu sou de Curitiba, então é perto da minha casa. Aí, em 2014 também começou o meu Ministério Jovem da Renovação Carismática, lá na minha paróquia, que era o Ministério Jovem Fogo do Céu. Inclusive um beijo para hoje não existe mais o Ministério Jovem, mas um beijo para todos os meus amigos do Fogo do Céu. Quero mandar um beijo especial pro Fábio, que é meu, melhor amigo lá da minha paróquia, assim. Meu irmão, assim, ele é meu irmão mesmo. Amo demais. E ele era coordenador do grupo de jovens e eu era, o braço direito dele, assim, né? Dentro do Ministério de Música e tal. E aí eu fui na Colo de Deus para chamar o Hugo para pregar no nosso grupo de jovens, né? No nosso Ministério Jovem. E aí eu falei, vou unir o útil ao agradável, eu vou lá. Aí eu mandei uma mensagem pra Bruna, falei, tô querendo ir aí. Aí ela pegou e falou, chega aqui por esse ônibus eu vou te buscar no tubo. Aí quando eu cheguei lá, tava a Bruna e o Flávio no tubo, né, pra poder me buscar. O Águas Profundas não era nem no galpão de Curitiba, era no salão da paróquia da Maria Claré. Nossa, lembra? Ali do ladinho. E aí eu fui e tal. Naquele dia ministrou o Hugo e o Flávio só. A Maiara não tava naquele dia, inclusive eu fiquei muito triste porque eu já tinha visto coisas da Maiara, assim, e eu falei, nossa, essa menina canta muito bem e tal. E aí, enfim, eles estavam ali, eu vivi aquela experiência, gostei, assim, falei, cara, que legal. Aí naquele dia eu conheci a Joana, a Rosina também, porque eu fui falar com o Hugo, né, perguntar se ele podia pregar no meu grupo de jovens. Ele falou, marca lá com a Joana, que a Joana é da agenda. A Joana já foi da agenda. Essa, a Joana era a primeira agenda da Colo de Deus. Meu Deus. Beijo, Jo. Aí, enfim, conversei com a Joana e tal, e fui embora. Aí eu voltei de novo na Colo de Deus, numa célula. Foi muito legal também, assim, eu não tenho grandes recordações desse dia, mas a terceira vez que eu fui na Colo de Deus foi quando foi marcante pra mim, assim. Foi um dia de muita chuva, eu cheguei atrasado, porque a gente pegou trânsito, e quando a gente chegou no galpão, já era no galpão daí, né, de Curitiba, o galpão era branco ainda na época, né, não tinha nem pintado ainda por dentro, era bem novo. E aí eles estavam tocando Derrama Tua Glória, tudo apagado já, a galera, nossa, assim, muito, assim, efusiva, gritando, derrama, oh Deus. Eu falei, Jesus amado, o que essa galera tá vivendo que eu ainda não tô vivendo? Eu preciso viver isso. E aí foi aí que eu comecei a imergir mais na comunidade. Eu lembro que no final daquele dia teve o aviso do Geração Atômica, que ia acontecer dias depois, assim. E aí eu fui no meu primeiro Geração Atômica, foi em setembro de 2014. E naquele Geração eu tive um encontro pleno, assim, com o carisma, né? Eu falei, cara,
Se aqui não for o meu lugar, eu não sei o que é. E aí foi. E aí eu comecei a participar bastante. Eu entrei no vocacional em 2015, janeiro de 2015. E fui vivendo a vida com a comunidade. Mas assim, antes da comunidade, acho que antes de conhecer a comunidade, você já tinha essa mentalidade, tipo assim, quero ser um missionário? Pensava isso pra sua vida, assim, já era uma realidade dentro da sua mente? Antes da Colo de Deus, isso. sim. Agora, antes do Shalom, não. Qual que era o seu sonho? Assim? Quando eu tive... Você queria ser funkeiro também? Deus me não tem nem cara, gente. Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser médico obstetra. Sério? Sim. E isso é muito doido, porque isso faz muito sentido com a Colo de Deus. Eu sempre falei pra minha mãe que eu queria ser médico de barriga. Eu falava isso. Médico de barriga, que era que tirava bebê da barriga. Então eu tô tentando entender. Médico de barriga. Depois que eu entendi que o nome era obstetra, né? Enfim, eu tinha essa vontade, né? De ser médico e tal, tudo mais. Aí depois eu sempre fui da área de saúde, assim. Minha família tem muitos enfermeiros, assim. Então eu quis enfermagem, quis odontologia, quis... psicologia. Que treino. Aquele treino da cabeça. Quis psicologia e tudo mais, né? Então eu queria ser isso, assim. Só que foi muito doido quando eu encontrei a Colo de Deus e eu entendi que o nosso chamado é gestar uma geração cheia de Pentecostes. Eu falei, olha que loucura, né? Eu lembro que uma vez uma prima do meu pai me perguntou. Eu era, sei lá, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. E eu falava que eu queria ser médico obstetra. E aí ela falou assim pra mim, por que você quer ser médico obstetra? Aí, cara, que doideira. Eu falei exatamente isso pra ela. Eu falei, é porque eu acho muito especial o fato de eu participar do nascimento de uma pessoa. Nossa. Eu falei exatamente isso pra ela. E aí hoje me encontrar dentro do carisma Colo de Deus, que é um carisma chamado a gestar, e, né, trazer de volta aqueles que estavam afastados da fé, ou seja, trazer as pessoas para uma vida de Deus, é exatamente isso que eu faço, só que na área espiritual da coisa. Então, assim, Deus, a gente sempre fala, né, que uma pessoa, ela não se torna Colo de Deus, ela nasce Colo de Deus, né? Deus, ele já pensou em você e pensou em tudo, entendeu? Eu lembro que, assim, quando eu saí da comunidade, da primeira vez, cara, tem uma coisa que incomoda muito, e eu sei porque nessa fase eu meio que tomei um ranço da comunidade, né? Porque você sai, é igual aí, você quer ficar longe, você não quer ver, você não quer ouvir, você quer, mano, esquecer aquilo ali. E aí o problema, não é um problema, mas pra mim era um problema, assim. Eu partilhava isso com os meus amigos, cara, quem é Colo de Deus é muito Colo de Deus. A pessoa não consegue disfarçar, ela quer estar com a camisa escrito Colo de Deus, ela quer ter um letreiro, assim, Colo de Deus Store. Eu sou o Colo de Deus. Então, meio que isso, assim, para as pessoas que não entendem e que não fazem parte, não faz muito sentido. É meio que assim, por exemplo, existe uma coisa, uma notícia muito boa, uma coisa muito gostosa, e aí eu quero contar isso para todo mundo, e eu quero que todo mundo experimente. Sim. Só que tem gente que não vai ter a mesma sensação porque não tem um carisma. E a gente se torna chato nesse momento, né? Nossa senhora, eu fui muito taxado como uma pessoa insuportável no meu colégio, no meu grupo de jovens. Tipo, ninguém gostava da Colo de Deus, assim. Tipo, era um ou outro que, tipo assim, falava, legal. Mas, tipo, a maioria, tipo, falava, ai, pelo amor de Deus. Quando eu falava no grupo de jovens, vamos cantar onde o Espírito de Deus está? Todo mundo... Nossa, sério? Gente, tipo, a galera não gostava isso, né? Mesmo, assim. E aí eu era o insuportável, né? Que gostava muito da comunidade, porque era aquilo, né? Eu sou isso. Mas assim, a Suelen revelou aqui que ela era funkeira. E todo mundo acaba sendo ex alguma coisa. Não tem jeito. Alguém viveu alguma parada, assim. Qual foi a parada, assim, do Benito? Que, tipo, você olha pra trás e fala, cara, Deus me resgatou dessa realidade, dessa vida. Sim. Agora, você cresceu num âmbito religioso, né? Sim. Então, tipo assim, teve todo um cuidado uma de Deus instrução, sua vida, né? de crescer ali. Agora é o momento que o clima pesa, abaixem as luzes, brincadeira. Então, tava falando, né, que é a primeira vez que eu vou falar disso abertamente, assim, né, tipo... Eu já falei em pregação, né? Mas que não seja meu ministério principal, eu já preguei, gente. Olha que legal. Olha aí. Agora vai vir várias mensagens. Prega aqui, prega aqui. Podia ter falado. Agora... Mas eu já falei em pregação, já dei meu testemunho em alguns lugares, assim, tal. Mas coisas mais offs, assim.
Mas quando eu tinha 5 para 6 anos, mais ou menos, eu fui abusado. Então, nesse abuso, foi muito traumático, né? Qualquer abuso é muito traumático. Então, pra mim, assim, as coisas começaram a virar dentro da minha cabeça, assim, né? Então, eu fui abusado por um menino um pouco mais velho do que eu. Eu tinha uns 5, 6, ele devia ter, tipo, uns 9, 10, por aí, mais ou menos. Então, não foi alguém mais velho, assim, tal. Então, tipo, não foram coisas muito profundas, né, que aconteceu naquele dia. E eu lembro que a galera da rua, as crianças da minha rua, elas ficaram sabendo, porque, tipo, a galera contou, né? E aí eu não sei se algum adulto ficou sabendo naquela época, mas provavelmente sim. Mas os meus pais não ficaram sabendo naquele momento. A minha irmã mais velha ficou sabendo. E aí ela veio me perguntar. E aí quando ela me perguntou, ela falou, a galera da rua tá falando isso aqui, isso aqui, isso aqui. É verdade? E eu caí em prantos, assim, em prantos. Com 5, 6 anos, chorando desesperadamente, porque eu me sentia muito culpado, né? Por ter vivido, feito tudo aquilo, né? Ter aceitado também, porque, tipo, foi, tipo, um convite, assim. Falar, vamos ali fazer tal coisa? Aí eu falei, eu não sei o que é isso. Ou 5, 6 anos, né? Falei, eu não sei o que é isso, mas vocês me falam e tá tudo bem. Foi tipo isso. E aí fui e tal, tudo mais. Isso gerou várias coisas dentro de mim, assim, né? Várias coisas mesmo. Então, eu já cheguei a ter relação com pessoas que eu não sei o nome até hoje. Eu vi a pessoa uma vez, né? Então, tipo, foram coisas, assim, bem rápidas, assim. Eu vivi durante 1 ano da minha vida, né? 1 ano e meio, mais ou menos, assim, uma realidade bem funda de pecado, assim. Bem funda de pecado mesmo. E isso me quebrou muito por dentro, assim, mas foi no mesmo momento onde eu tive minha experiência com Deus. Eu tive minha experiência com Deus e logo depois eu comecei a ser metralhado, assim, metralhado. Então várias coisas foram voltando, assim, tal, na minha cabeça de sentimentos, assim mesmo, sexuais mesmo, assim, tipo, então eu vivi um tempo de promiscuidade muito grande, assim, na minha vida. E tudo isso aconteceu logo que eu conheci a Colo de Deus, assim, sabe? Então, como que o Benito saiu dessa realidade, né, também? Quando eu cheguei na Colo de Deus, eu consegui ver pessoas referências, assim, pra mim, sabe? Eu olhei e falei, nossa, essa pessoa aqui se parece muito comigo, assim. Parece que essa pessoa, assim, já viveu coisas que eu vivi. Então, talvez eu realmente consiga ser de Deus. Então, a Colo de Deus foi uma esperança pra mim. A Colo de Deus realmente, o carisma Colo de Deus realmente me salvou. Tanto que, eu já vou chegar nessa parte, mas só pra dar um salto lá pra frente, quando eu contei a minha história pros meus pais, toda essa história, né, pros meus pais, eu dei até o exemplo de um amigo meu lá da minha paróquia, que hoje vive uma vida muito perdida, assim, né, de sexualidade desregrada. Eu dei até o exemplo pros meus pais. Eu falei, olha, se eu não tivesse encontrado a Colo de Deus, hoje eu poderia estar morto, ou eu poderia estar vivendo igual fulano de tal, né? Não vou expor a pessoa. E aí meus pais ficaram, tipo, assustados, porque meus pais conheciam a pessoa, sabiam da realidade que ele estava vivendo. Enfim. E aí, dentro da Colo de Deus, eu fui começando a deixar as coisas fluir dentro de mim. Ainda tinha muita vergonha de contar a minha história, assim, né? De falar coisas que eu tinha vivido. Pra mim não era confortável. Eu jamais faria isso aqui que eu tô fazendo hoje, entendeu? Na verdade eu já falo da minha história há um tempo, então hoje pra mim é mais tranquilo. Só tem alguns assuntos da minha história que são muito pérolas do meu coração e que são realmente muito guardados, assim. Tipo a música que sua mãe cantava, né? Não, pelo amor de Deus, gente, eu não posso contar essa parte. Você pesquisou a minha história. Eu não sei, fiquei curioso agora. Tem uma música. Gente, eu não vou poder cantar essa palhinha, não, gente, você não sabe, porque ninguém sabe. Como que você sabe? É porque a minha mãe cantava uma música pra mim quando eu era bebezinha. Ela me amamentava e ela fez uma música. Que era a música do Mamá Gostoso. Ai, mentira! E aí, quando ela parava de cantar, eu parava de mamar. E aí ela pegou... Aí ela ficava cantando o tempo inteiro. Ela fala que, tipo, ela parava de cantar, eu olhava pra ela assim...
Tipo, como quem, tipo, por que você parou, né? E, tipo, eu sempre gostei muito da voz da minha mãe. A voz da minha mãe é minha voz preferida no mundo, assim. Legal. Tanto que eu tenho um áudio no meu celular que eu gravei de uma vez que ela tava cantando. Toda vez que eu tô... Não, Mamá Gostoso não. Mas toda vez que ela tá... Que saudade. Eu tô com muita saudade, eu pego e eu escuto. A Vivi aprendeu a cantar pra... Não sabe. Verdade. Não. Eu nem canto nem pra Verônica, de tão vergonhoso que é. Enfim, Mas isso é uma particularidade minha da minha mãe, essa música, tá bem guardada. Enfim, onde eu tava... Você tava falando das suas pérolas. Eu tenho grandes pérolas dentro do meu coração, da minha história, assim, coisas que foram muito difíceis, assim, que eu passei, coisas difíceis de vencer e tal, tudo mais, e que a gente vai vencendo até o fim da vida, né? Mas... Enfim, eu me lembro da minha primeira semana na Comunidade de Vida. Eu entrei no Vocacional em 2015 e entrei na Comunidade de Vida em setembro de 2016. E aí, quando eu cheguei na casa da Comunidade de Vida, parece que eu senti uma muralha em volta de mim, assim. Falei, cara, que estranho. Eu fiquei uns dias sentindo isso, assim, tal. Até nos meus momentos de oração sempre me vinha essa imagem de uma muralha. E eu partilhei com o meu formador na época. E aí eu falei, cara, eu sinto que... a Colo de Deus, a Comunidade de Vida, realmente é essa muralha pra mim. Deus sabia que eu sou ruim demais pra poder ficar lá fora. Eu precisava estar aqui dentro, sendo cuidado, sabe? Então, a Colo de Deus me construiu demais. E aí foi dentro da Colo de Deus que eu comecei a partilhar coisas da minha vida. Né? Por exemplo, toda essa realidade de eu já ter tido relação com pessoas que eu nem conheço, nunca, só vi no dia e nunca mais vi, sem nenhum nome até hoje. Eu contei uma vez pra Larissa, a esposa do Flávio. Fui tomar um café na Comunidade de Vida, eu ainda era aliança. Cheguei lá, tava mexendo no meu chá, tal. Aí a Larissa chegou do meu lado e falou, e aí, Beni, você tá bem? Aí eu falei, tô bem. Aí ela pegou e falou, mas você tá bem mesmo? Aí eu falei, cara, eu não tô bem, mas se eu começar a falar, eu vou chorar muito. Ela falou, vamos ali pra escada, vamos conversar. E aí a gente sentou na escada e tal, e eu comecei a falar. Naquele dia eu tava mal, na verdade, por algumas questões vocacionais. Mas eu não tinha falado nunca todas as coisas que eu já tinha vivido pra alguma pessoa, assim, sabe? Só a minha irmã mais velha que sabia, mas a gente não falava sobre isso, ela só sabia, né? E aí eu comecei a contar do abuso, comecei a contar de coisas que eu tava vivendo ali e tal, naquele momento. E aí ela me acolheu muito naquele dia. Ela falou, partilha com o Flávio essas coisas, assim, e tal. Aí eu fui, partilhei com o Flávio. E aí, naquele dia a gente conversou sobre coisas muito profundas, assim, foi muito legal. E ponto, tipo, acabou naquele dia. Mas depois desse momento que eu contei, parece que veio uma luz sobre a minha história. Aquilo que estava em trevas, aquilo que estava, tipo, escondido dentro de mim, foi colocado um foco de luz, assim. E as coisas começaram a se desenrolar. Então, foi a partir daquele momento que eu abri, né, a minha história, que eu consegui começar a vencer as coisas, sabe? Foi um caminho, assim, né? Um caminho. A vida comunitária foi te curando, né, mano? A vida comunitária me curou, realmente. E me cura até hoje, né? Uma coisa que eu aprendi, assim, até voltando pro vocacional, é que eu caminhei muito tempo sozinho, às vezes com pessoas, mas eu não tinha uma realidade, por exemplo, de chegar pra alguém e falar assim, cara, eu sou isso, eu tô vivendo isso, isso, isso. Falar de mim. Sim. E eu acho que a gente vive uma realidade onde a gente fala muito das outras pessoas, mas fala muito pouco de si mesmo. Sim. Uhum. E aí, dentro do processo vocacional, eu me peguei falando de mim para outra pessoa, até por obrigação mesmo, para me forçar. Sim. E aí, nisso eu fui entrando em partes da minha vida que às vezes eu nem me lembrava. E aí foi um autoconhecimento, né? De se conhecer, de se enxergar. E aí você começa a ver misérias, começa a ver coisas boas e tudo. Então, acho que essa parte, assim, da comunidade, de você viver comunitariamente, é de você se expor para as pessoas, e aí quando você se expõe, você toca nas feridas e aí começa a curar. É por isso que a vida comunitária... só no escondimento, né? É por isso que a vida comunitária é tão forte, porque não tem como você ter máscaras diante da vida comunitária. Não tem. Geralmente no mundo as pessoas falam de si só coisas boas, né? Tipo, eu sou bom nisso, enfim... Acho que na vida comunitária tem essa diferença, né? Você fala das suas perebas, você fala do mais íntimo do seu coração. Isso. E ainda mais quando você é comunidade de vida, né? Porque na comunidade de vida você tá ali todos os dias com aquela pessoa. Então seus defeitos também ficam muito mais aparentes, né?
enfim, acaba sendo realmente transformador, assim. E, cara, pra quem não tem chamado a vida comunitária, é um tormento, né? Eu já vi pessoas dentro da Colo de Deus que não tinham chamado a Colo de Deus e vieram e falaram, gente, pelo amor de Deus, sabe? Era muito difícil pra pessoa, assim. Agora, pra quem tem chamado, você vê um rio fluindo, assim. Um rio fluindo, é muito doido. Passa por dificuldade, passa por não sei o quê, fundador sai da comunidade e o rio continua fluindo, assim, sabe? Então, muito doido. Mas, enfim, voltando a falar da minha história, eu queria muito falar do dia que eu contei pros meus pais, né? Que foi um dia onde eu coloquei mais luz diante das minhas trevas, sabe? Eu tava numa noite de adoração em Jandaia do Sul, tava ministrando o Maicon e a Natália Gandim naquele dia. E foi muito forte, foi um dia que foi muito poderoso. E aí Deus falou pra mim no meio da oração, vai pra Curitiba o mais rápido possível e conta a sua história pro seu pai. Por que pro seu pai? Porque a minha mãe já tinha ficado sabendo acho que um ano antes. Eu fui de férias pra casa, eu morava no Nordeste. Foi nas férias de 2018 pra 2019. Eu fui de férias pra Curitiba. E aí a gente tava num restaurante, né? E entrou um casal, assim, que os meus pais conheciam, e a minha mãe comentou, falou, nossa, que triste que aconteceu, né, com fulana de tal, que é filha deles, não sei o quê. Aí ela pegou e falou assim, eu tenho tanto medo que alguém faça alguma coisa desse tipo com seus irmãos, né, abuse dos seus irmãos, essas coisas assim, porque eu tenho 3 irmãos mais novos, né, nós somos em 5, a Bruna, que é a mais velha, eu, o segundo, aí a Brenda, o Brian e a Betina, tudo com B, né, os mais novos. E aí a minha mãe falou, nossa, tenho tanto medo que isso aconteça com eles e tal. Aí eu peguei... Perdão, voltando. Aí ela pegou e falou assim pra mim, porque na época da sua irmã, não tinha essas coisas, mas hoje a gente vê tantas pessoas falando de abuso, não sei o quê. Aí eu olhei pra minha mãe, falei, mãe, mas eu fui abusado. Na minha época tinha isso, sim. E ela ficou branca, assim. Nossa Senhora. Aí... Nossa, um pai pra uma mãe. Tá doido. Sim. E, tipo assim, eu acho que eu fui muito violento também com a minha mãe, assim. Tipo, a gente tava num restaurante, num domingo em família. E do nada eu solto essa, eu fui abusado, sabe? E aí, ela pegou e ficou assim, tipo, meio, como assim? Aí eu contei pra ela, falei, eu tinha tantos anos, aconteceu nesse lugar, a pessoa, você não sabe quem é, mas foi um dos meninos lá da rua, e fechou. E aí ela ficou em silêncio. E a minha mãe, tipo, pra quem conhece, minha mãe é muito pra frentox, assim, né? Minha mãe é sanguínea, ela não tem a parte do melancólico. E aí foi. A gente foi pra chácara depois, e aí a minha mãe sentou no meio-fio, assim. Aí a minha irmã, que já sabia da história, né? Porque eu tinha 19 anos, 20 anos, acho que quando eu contei pra minha mãe. E a minha irmã sabia desde quando eu tinha 5 anos, porque ela soube quando aconteceu. Só que a minha irmã nunca contou nada pros meus pais, né? Inclusive, a minha irmã me ameaçava, às vezes. Ela falava, se você não lava a louça, eu vou lá e eu vou contar pro pai e pra mãe. De irmão mais Sim. Irmão mais velho. Gente, eu tinha tudo pra ter trauma a respeito da minha irmã mais velha. Mas, assim, nunca tive. A gente sempre foi unha e carne, a minha irmã mais velha, assim. Te amo demais, Tata. Beijo. Enfim. E aí... A minha irmã chegou pra mim e falou assim, vai lá e abraça a mãe, porque ela tá se sentindo culpada. Eu falei, culpada? Tipo assim, fui eu que fiz, né, toda a cagada. E aí ela falou, não, vai lá que ela tá se sentindo culpada. Eu sentei do lado dela, abracei minha mãe em silêncio, me abraçou também, assim, tal, beleza. A gente tava na metade das férias, passou as férias inteiras, eu voltei pra Arapiraca, no Nordeste. Aí no carnaval, a minha mãe me mandou mensagem e falou, filho, eu preciso falar sobre aquele assunto agora com você. Ela falou, depois que você me contou aquilo, teve um dia que eu saí, peguei o carro e eu falei que eu ia comprar alguma coisa, mas eu só precisava sair. E eu saí pra chorar e pra brigar com Deus. E aí minha mãe saiu, pegou o carro, dirigiu, e ela falou que ela chorou muito e ela brigou muito com Deus, falando pra Deus, por que você deixou isso acontecer com o meu filho? Eu te consagrei ele desde o começo, eu sempre entreguei a vida dele pra você e tudo mais. Então, tipo, pra ela foi muito pesado, assim, né? Acredito pra qualquer mãe, né, que fica sabendo de uma realidade dessa. E aí, beleza, minha mãe brigou com Deus. E aí ela pegou e falou, mas aí depois eu fui me confessar no Gabaon, que é o retiro de carnaval que tem em Curitiba, da Renovação Carismática. Ela falou, no Gabaon eu fui me confessar com o padre. E aí eu comecei a falar de tudo que você me falou, tal, tudo mais. No meio da confissão, o padre olhou pra mim e falou, você é mãe do Benito?
Aí ela falou, sim. O padre que ela estava se confessando foi o meu primeiro diretor espiritual, que é o padre Jean, de Curitiba. Tipo assim, por pura providência de Deus. E ela falou que naquela hora que ela falou, o padre começou a chorar junto com ela na confissão, assim, sabe? Então, a minha mãe foi também muito alcançada, assim, por Deus, assim, sabe? E a minha mãe, ela tinha muito, assim... Ai, volta pra casa, vem pra cá, sabe? Depois que ela soube da minha história, ela entendeu por que Deus tinha me tirado de casa, sabe? E aí ela pegou e falou assim, meu filho, agora eu entendi tudo. Eu sou muito orgulhosa por você viver o que você vive, então vai com Deus. Então ela me abençoou naquele momento, né? E aí, beleza, isso foi quando eu contei pra minha mãe. Aí passaram 1 ano e aí foi quando Deus pediu pra eu ir pra Curitiba e contar pro meu pai. Porque a minha mãe também não contou pro meu pai, porque ela ficou meio assim, tipo... Como que ele vai reagir a tudo isso, né? Vamos deixar o tempo acontecer. E aí eu cheguei... isso foi Deus falou numa terça-feira pra eu ir pra Curitiba. Na quarta-feira, à tarde, eu já estava em Curitiba. E aí eu cheguei lá, meu pai achou muito estranho, porque eu era comunidade de vida, eu só ia pra casa em dezembro, janeiro, férias, ali, né? Nas férias. E ele falou, eu não avisei, assim, eu cheguei lá, cheguei na rodoviária, peguei um Uber, fui pra casa, e meu pai tem a oficina debaixo, assim, de casa, né? Meu pai é funileiro. Então ele tava na oficina trabalhando e a nossa casa é em cima. E aí eu cheguei, ele falou, ué, o que você tá fazendo aqui? Outubro? Não faz sentido. Aí eu peguei e falei, pai, Deus pediu pra eu vir. Aí meu pai, como um homem muito de Deus, né, já viu que tinha algum movimento ali de Deus. Ele falou, amém, meu filho, amém. Aí eu abracei ele ali e tal, eu falei, depois eu te explico melhor, a mãe tá aí? Ah, a mãe não tá. Subi, meus irmãos estavam na sala lá e tal, beleza, vivemos o dia. Chegou a noite, meus irmãos foram dormir, eu fui pro quarto deles, fechei a porta, sentei na cama. Falei, Deus pediu pra eu vir porque eu preciso contar coisas que eu vivi pra vocês, preciso contar uma história pra vocês. E ali eu comecei a contar, né? Contei do abuso pro meu pai, que a minha mãe já sabia, e a minha mãe desde o início começou a chorar compulsivamente, assim, chorou muito, muito, muito. Ouvindo tudo, assim. E o meu pai, tipo assim, estático, olhando pra mim com um olhar de muita misericórdia, assim. Legal, muito amor, né? Assim. E aí, contei tudo, falei pra ele, né, nesse dia eu falei, se eu não tivesse encontrado a colo de Deus, eu estaria igual fulano de tal. Falei, né, que eu tinha tido experiências com outras pessoas, inclusive, nesse meio tempo, eu tive sífilis, né, que é uma doença sexualmente transmissível. Contei pros meus pais que eu tive sífilis também, tal, tudo mais. Enfim, falei coisas pesadas. No final, eu falei pro meu pai, assim, falei, pai, eu sinto que eu vou conseguir ser um bom pai, assim, sabe? Mas eu não sei se eu vou conseguir ser um bom esposo, eu tenho muito medo disso. E aí meu pai pegou a Bíblia, assim, do lado. Ele leu, eu acho que era o Salmo 90 mesmo que ele leu, assim. E aí ele falou no final pra mim, assim, ele falou, meu filho, se você tiver dentro do teu coração esperança, fé e amor, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você só não pode desistir. O que passou, passou. O que importa é daqui pra frente. E eu dei um abraço nos meus pais e fui dormir com a maior paz que eu já senti na minha vida. Depois daquele dia, eu falei assim... eu falava pra todas as pessoas, né, que já sabiam da minha história. Eu falei, gente, meu pai e minha mãe sabem de tudo. Qualquer pessoa pode ficar sabendo. Tá tudo bem. O Papa pode ficar sabendo, sabe? Assim, então, tipo... Pra mim foi uma libertação muito grande, assim. Então, isso é uma coisa muito doida, eu acho muito legal até você que tá... só um ponto. Tá. Porque você fez isso, você já era um missionário. Você já era um cara convertido, já... Foi um processo muito longo. Então, assim, pra gente ver que às vezes tem pessoas que estão no caminho com Deus, mas ainda estão presas em coisas do passado que precisam se livrar, né? Exatamente. E às vezes o se livrar é você... contar ou falar com alguém para receber um perdão. Com certeza. Acho que uma das coisas mais importantes é abrir a realidade, por mais difícil que seja. E outra coisa, isso é muito importante que você falou, a gente não chega pronto. A gente não chega pronto. A gente não tá pronto agora. Não. Entendeu? Então, assim, quando a gente estiver pronto, Deus leva, entendeu? E talvez a gente morra sem estar pronto. Exatamente. É complicado. Então, assim, cara, não dá pra ter medo de dar passos na sua vida com Deus só porque você ainda tem uma demanda muito complicada na sua vida. Perfeito, né? Deus cura a gente no meio do caminho. Perfeito. Deus vai fazendo coisas na nossa vida no meio do caminho. A gente tá sendo curado até hoje. Eu tenho tanta pereba aí ainda. Entendeu? Eu gosto muito e que é até uma inspiração pro nosso podcast, que é a história dos discípulos de Emaús. Porque eles
estavam caminhando com Jesus, né? E aí eles veem Jesus ser crucificado, perdem o seu propósito, o seu sentido, porque não entendem a mensagem da cruz. E aí eles vão procurar outro sentido de vida, outro propósito. Eles estão caminhando ali para Emaús, para a cidade de Emaús, para que ali eles tentassem encontrar outro sentido que desse propósito para a vida deles. E nesse caminho eles encontram com Jesus, eles caminham com Jesus, mas eles não reconhecem Jesus, porque eles não estavam prontos. E aí, ali eles só reconhecem Jesus quando eles se assentam na mesa com Jesus e eles começam a partilhar do pão. Então, isso até para dar sentido ao nosso podcast, né? Que é a questão de nome, né? Nós sentarmos e partilharmos aquilo que nós vivemos em Deus. Então, eu acho assim, para a gente já encerrando, porque vocês têm que ir embora, vocês têm que voar, a gente já está atrasado. Essa é a mensagem, assim, o evangelho que norteia o nosso sentido de como podcast, né? Mas, assim, qual que é a palavra, a mensagem, assim, que dá norte para a vida de vocês, assim, no sentido ministerial, no sentido de vida, de missionário? Qual que é a palavra que, quando a vida aperta mesmo, assim, aquilo que você fala assim, cara, eu me lembro disso aqui, eu não posso me perder, eu tô aqui por causa disso, assim. Sim. A minha passagem de vida é João 15, né, que fala da videira, né? Eu sou a videira e vocês os ramos, né? O ramo que permanece em mim dá fruto, o que não permanece não dá fruto é cortado e lançado ao fogo, né? E todas as coisas que discorrem ali em João 15. Deus sempre me faz voltar para essa passagem, né? Sempre, assim. João 15 e também o Salmo 1, que fala da árvore plantada à beira das águas, né? Que é uma árvore que não seca e ela sempre dá fruto ao seu tempo. Essas são as duas passagens da minha vida, assim. E eu sou uma pessoa chamada a estar ligado ao tronco, assim, ligado mesmo ao Senhor, estar com as raízes lançadas às águas, assim. E se eu não tô nesse lugar, eu me perco. Se eu não tô nesse lugar, eu realmente me abandono mesmo, assim, sabe? No sentido ruim da coisa. Essa é a minha passagem de vida. Que sirva de inspiração, né, mano? Porque é legal olhar pra sua história, de onde você saiu, assim, de onde você transitou, até a Suelen também, e ver vocês aqui. Sim. Então, acredito que às vezes tem pessoas que veem e às vezes não encontram muita esperança na caminhada, principalmente por uma demanda, às vezes, muito grande de olhar pra trás e falar assim, não tenho mais jeito, olha o que eu já vivi. Então, olha pra vocês como um testemunho, assim como você olhou também quando você chegou na cola de Deus. Sim, é verdade. A minha, né, galera? Poxa. Eu tenho muitas. Não, mas tem uma que rege muito, que é a mais conhecida, assim. As pessoas falam muito, mas é porque tanto a passagem quanto o livro do Padre Léo mexeu muito comigo, que é sobre buscar as coisas do alto. Então, é algo que sempre me norteia. Então, desde o começo, sabe? Desde quando eu conheci Jesus, na verdade, desde antes, né, gente? Porque tem muita história lá pra trás, né? Mas desde antes, com os meus pais, eu já tinha entendido que eu tinha uma vida separada, mesmo sem não conhecer Jesus. Então, isso norteia a minha vida hoje, porque é a passagem da minha vida, né? Tipo, primeira coisa é o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. E também por aquilo que eu carrego hoje da minha mãe, né? Que é o legado dela. Legal. Então, hoje são duas coisas que eu falo, cara, eu não posso deixar, porque eu carrego um legado que minha mãe deixou e também carrego essa passagem de vida, sabe? Então, literalmente, não nasci pra essa terra, só tô de passagem. Então, é o que norteia a minha vida com Deus. É incrível porque, assim, quem não conhece vocês e vê vocês no palco, cantando, no colo de Deus e tal, tem uma visão, assim, muito ministerial. Mas a palavra vai dizer que Deus nos chama a ser testemunhas, né? Ele fala, sede minhas testemunhas. E não sede os meus artistas famosos, não sejam os meus cantores. Ele fala, sede minhas testemunhas. Então, acho que aqui no podcast, assim, nesse lugar, é o lugar onde a gente consegue ver que existe uma história, existe algo que Deus faz, né? E vem fazendo e ainda continua fazendo. Não é só um ensaio, sabe? Não é só assim, vocês ensaiaram e vão lá cantar. Existe muito mais do que isso. Sim. E as pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade de entender que existe uma promessa de Deus carregada, mas é uma promessa carregada de cruz, de dificuldade, de história, de tribulação. Sim. Então é muito bom ouvir a história de vocês e ver, assim, que, Deus
realmente Deus faz muito, né? E existe um processo até chegar a esse lugar, até chegar no palco, até chegar no lugar de cantar. E é muito doido, porque, tipo assim, a gente não batalhou pra chegar nesse lugar. Sim. É muito doido, assim. Tipo, eu cheguei na Colo de Deus, por mais que... Tipo, eu cheguei na Colo de Deus por conta da música, né? A música foi... Tá quase, Ju. A música foi realmente o que abriu, assim, né? Porque eu sempre fui da música também. Eu falei, cara, que legal. Mas... Quando eu cheguei na Colo de Deus, eu tinha, assim, vontade de ministrar, assim, na comunidade, até porque quando você tem um ministério, você se sente impelido a exercer esse ministério. Mas, gente, eu não fiz grandes coisas para poder chegar no ministério principal, para poder cantar em palco e nem nada disso, assim. A única coisa que eu fiz foi viver a minha vocação. A única coisa que eu fiz foi, tipo, viver a minha vida, entendeu? Então, tipo assim, não tem aquele negócio de eu vou fazer tal coisa pra que fulano veja e depois eu consiga fazer tal coisa. Tipo, não existe isso, entendeu? Quer dizer, talvez no coração de alguém possa até existir. Mas acho que pra mim, pra chega, Su, dificilmente chega. De Deus. Eu posso muito falar de mim e da Su, assim, que eu conheço muito a Su. A gente não batalhou pra chegar nesse lugar, que bom. Sabe? A gente batalhou pra viver a nossa vocação. Sim. Pra ser fiel à nossa vocação, é o nosso chamado. E aí Deus foi Quem direcionando as coisas. Deus, né? Vocês só deram literalmente, espaço. gente. A gente só viveu, foi missionário, é missionário. E aí foi onde Deus saiu lá, entendeu? E pra onde irão? Só Deus é quem sabe. É só Deus Isso. Alguma consideração no final? Queria presentear vocês aqui. Amei. Ó, vocês podem escolher. Essa é rosa, né? Essa vai ficar com a Su. Vou ficar com o rosa. Eu já fui meio Deixe que o Espírito Santo guie sua vida. Aleluia. Você não ganha, não? Não, você compra. Sempre entregando nas artes, pra né? gente ser bem... As pessoas não te copiam, não, na internet? Muito. Porque assim, mas esse aí eu vou e traço cobro. aqui... Quando eu encontro, eu vou lá e cobro. Tá certo. Assim. Meu Deus! Olha essa frase aqui, eu falei essa frase esses dias no Instagram. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Porque assim, tá um grande hate, né, lá no meu Instagram. A galera metendo pau por causa da adoração na nossa casa é assim 10. Eu sempre falo nesse assunto. Meu Deus, vai ter que virar muito babado, outro podcast, pra falar sobre isso. Isso é uma oportunidade. Mas só pra deixar claro, nós não adoramos a Virgem Maria, nós não colocamos ela no lugar de Deus. Nós não... o que mais que as pessoas falaram? As pessoas falaram assim, vocês não leem a Bíblia. A gente lê a Bíblia, se jogar meu filho. uma Bíblia não sobra nenhum. Falaram isso, se jogar a Bíblia não sobra. Meu filho, se eu abrir os comentários, deu acho que mais de 13 mil comentários. Nossa, 7 milhões de visualizações em um e mais 6 milhões e 900 em outro, já mas você sabe que isso é uma dando fruto, né? Sim. Não tem jeito. Sim. Mas quando o Solon falou, mano, de verdade, o que foi aquilo? E eu vi os haters, eu falei assim, cara, é muito de Deus. É muito de Deus. Porque se foi muito bom e de cara nem saiu direito, esse trem já tá tomando pedrada. Olha, eu assim, já vi muitas coisas na comunidade, mas pra mim, o Adoração à Nossa Casa 10 foi uma das melhores experiências que eu tive enquanto comunidade Colo de Deus. Cara, eu posso dizer o mesmo. Eu posso dizer o mesmo. Não, e assim, posso dizer uma coisa, cara? O pessoal fala, que não sei o que, você adora Maria. Porém, cara, se você conviver com a gente, você que tá me assistindo, se você conviver com a gente, cara, você vai gostar mais dela do que a gente. É verdade. Porque não tem como não gostar. Então, assim, gente, não tem. Não tem, cara. Mãe é mãe. E assim, o povo vê a gente do jeito que tá no vídeo lá, só que é porque, cara, a Colo de Deus, ela é expressiva, entendeu? É faminta. É faminta. Colo de Deus é muito não faminta de Deus. Não é porque a gente tá adorando a imagem, ou porque a gente tá exagerando, vocês gritam demais, vocês fazem demais. A gente tem a nossa vida interna, a gente tem os nossos momentos contemplativos. O secreto, né? O secreto com Deus. Só que a gente é explosivo, isso faz parte do carisma, entendeu? Sim. Não tem explicação. Além de ser, tipo, um mover do espírito. A gente é pentecostal, entendeu? Sim. Então, às vezes as pessoas acabam confundindo. Tá lá. Eles são um pouco demais. Eu tava até falando pro Solon no carro. Uma vez eu vi numa homilia, né, um padre falando que cada pessoa é do tamanho de um recipiente. Então tem gente que é do tamanho de uma tampinha de garrafa. Outras pessoas do tamanho dessa xícara. Outro de um copo, outro de uma jarra. E algumas pessoas são do tamanho de uma caixa d'água. Entendeu? E quando esses recipientes estão cheios, eles estão cheios e pra eles é suficiente. Só que a Colo de Deus precisa de muita água. A gente é uma caixa d'água, entendeu? Sede, né, velho? A gente tem muita sede. Né? Muito miserável. Quanto maior muito, a miséria. Exatamente.
Entendi. Então, assim, gente, vamos encerrar, porque eles têm que viajar, daqui a pouco eles vão perder o voo. A gente queria agradecer vocês que assistiram até o final. Eu ainda não sei como encerrar esse podcast, estou aprendendo, me perdoem. Então fica assim, aqui um obrigado. Fiquem um obrigado, fiquem com Deus, que Nossa Senhora possa... Comenta, curte. Tá comenta, curte, segue se a gente no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho. Ativa o sininho. Ajuda a gente a chegar a 100. Segue a gente lá no Instagram, @Entre Nós Podcast. Lá no Spotify também, a gente vai estar lá no Spotify. A gente tá também no TikTok também. Então segue a gente lá. E é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Na próxima semana a gente volta com outro episódio, com a graça de Deus. Sim. Agradecer também, né, a Suelen e o Benito por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. A correria de vocês para estar aqui com a gente. Nunca vai esquecer do nosso primeiro. Nosso primeiro. Esse primeiro podcast pra gente e o primeiro de vocês. E assim, foi muito difícil a gente conseguir o primeiro convidado. Mano. Mas eu acho que foi muito de Deus ser a cola de Deus. Eu tenho certeza que Deus queria vocês. Porque a gente tentou pessoas, assim, que é da região, que teriam disponibilidade para vir, mas talvez pra gente ainda tá começando, ficou meio assim. E a gente veio até um sentimento de desânimo no início, né? E aí eu falei, cara, isso não é de Deus, mano. Vamos rezar, vamos entender o que Deus tá querendo falar e tal. Mas eu acho que é porque Deus estava preparando vocês para vir. Nossa, amém. Sentar à mesa em casa, né, gente? Sim. Gente, mas eu quero agradecer também. Muito obrigado. Eu tenho certeza que vai dar muito fruto isso aqui que vocês vão viver. Muitas pessoas que vão sentar nessa mesa, que vão partilhar com vocês e que vai alcançar a vida de muitas pessoas, assim. Não só o que elas partilham, mas o que vocês partilham também, assim, sabe? Então, bendito seja Deus. Eu acho que isso é muito colo de Deus, o que vocês estão fazendo aqui, né? Graças a Deus a gente tá em casa aqui carismaticamente falando. Então, bendito seja Deus. Continuem e sigam. Então é isso, galera. Eu acho forte porque também é da vida das pessoas, né? Perdão, sou longe de a gente é colo de Deus, a gente fala demais. Não, mas é porque, tipo assim, tem vários tipos de podcast, né, gente? Mas eu acho muito legal quando eu entro num podcast e falo, cara, eu vou ver a vida da pessoa, entendeu? Sim. Não vou ver só alguma coisa que é uma coisa polêmica. Eu amo ouvir podcasts. Porque daí você entra na vida, entendeu? Imagino, é muito né? bom. Muito bom. Entendeu? Então é isso, galera. Deus abençoe e até a próxima semana. O Jornal da Globo. Exatamente. Boa noite. A gente foi esse finalzinho assim, tipo, preto e branco e tal. Amém. Sim.